Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. Estamos lendo aqui primeira carta de João, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. São os argumentos do apóstolo João. Essas palavras de João combinam muito com o evangelho pregado por Jesus. Jesus falou com palavras parecidas lá no Evangelho de João, né? Jesus fala e o João o registra. A João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, ele está falando de ter a vida em Jesus e de que essa vida em Jesus, ou a vida abundante, a vida aqui com Jesus e mais a vida eterna, quem é que recebe? É aquele, primeiro, que crê em Jesus. E o crer implica, ou está, envolve, melhor dizendo, acatar, acolher o testemunho de Deus. E o apóstolo João está dizendo, quem não acolhe esse testemunho, não deposita em Deus fé nesse testemunho, portanto, de Deus, está chamando Deus de mentiroso. Porque o que é ser testemunha? Se não uma declaração oral, escrita. Se você buscar no dicionário, você vai encontrar alguma coisa parecida com isso. Uma declaração oral escrita que vai depor aquilo que a pessoa entende por verdade, né? Eu vi isso, eu ouvi isso, eu fui vítima disso, eu eu fui testemunha, como se diz, ocular, eu vi o que aconteceu, foi assim, 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 assim. No jurídico, testemunho é isso, é uma declaração, uma comprovação, é isso, é a clareza de alguém que viu, que sabe e que agora conta, né? Nós, na nossa experiência como testemunhas de Jesus, a gente, neste sentido, não precisamos ser doutores em teologia, né? Por quê? Porque ser testemunha é aquela chama no interior, uma chama espiritual, né? É uma chama e um chamado, né? A gente responde a esse chamado do Espírito Santo, porque a chama do Espírito Santo incendeia o nosso íntimo, e a gente tem que dizer para as pessoas o que sabe a respeito de Jesus. A gente quer dizer para as pessoas a verdade de Jesus e a gente quer dizer para as pessoas o que aconteceu conosco por causa daquilo que sabemos, por causa da verdade que sabemos a respeito de Jesus. A gente quer contar, né? E é interessante a gente trazer, não eu, mas o apóstolo João, trazer esse papel, essa esse papel, esse lugar mesmo de testemunha para o próprio Deus. Então não se trata de testemunhas de Jeová, né? Não. Só que estou brincando. Mas a testemunha é o próprio Jeová. Deus, a gente sabe que foi o primeiro evangelista, né? Porque foi ele que fez a primeira pregação lá em Gênesis capítulo 3, que os teólogos batizaram de proto-evangelho, né? Que o Senhor anunciou, evangelizou, né? Proclamou a solução para a queda do homem lá no jardim, lá no começo. Então, Deus é o evangelista número um. Jesus, se você pensar nos ministérios e nas práticas cristãs, Jesus também é o número um. Jesus também foi apóstolo, porque ele é enviado, é missionário, porque foi de lugar a lugar. Jesus também é testemunha, né?
daquilo que ele ouviu do Pai, daquilo que ele sabe do Pai, daquilo que o Pai revelou. E a gente vê então Deus neste papel, Jesus como o número um neste papel, e o Espírito Santo também é testemunha. É interessante nós meditarmos nisso. O Espírito Santo dá testemunho, tanto que se você lembrar de Romanos capítulo 8, o verso 16, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele dá comprovação, né? E quando pensamos em testemunho de Deus, testemunho que o Espírito dá no nosso espírito, estamos falando de segurança, de confiança, né? De um lugar onde a gente sabe que estamos falando da verdade, apoiados na verdade. Só que receber esse testemunho de Deus e não receber muda o destino da alma humana. Acolher o testemunho de Deus, como escreveu o apóstolo João, ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, testemunho de Deus. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. A gente, que eu digo a humanidade, ouviu Deus falar duas vezes. Osmar, mas eu não estava lá. Mas aí que entra a fé, né? Uma vez foi lá no batismo de Jesus, que João Batista fez, né? E que o próprio Deus disse, esse é o meu filho, nele tenho grande prazer, né? Nele me comprazo. E depois, humanidade. Eu não estava lá, mas creio. Os três apóstolos viram Jesus sendo transfigurado e ouviram a voz de Deus que disse, este é o meu filho, a ele ouvi. Deus dá testemunho de Jesus, né? E foram dois testemunhos, como era a implicação na lei. Para você acusar alguém, precisava pelo menos o testemunho de duas pessoas. E Deus dá testemunho duas vezes, né? Também para permitir que um rabino trabalhasse em Israel, isso é interessante. Fizesse lá o seu trabalho, aquele trabalho, isso pode, isso não pode, isso é lícito, isso não é lícito. Enfim, cuidasse lá da sua paróquia barra sinagoga. Esse rabino, esse novo instrutor, precisava ser indicado por outros dois rabinos, ou seja, ter a deliberação de duas testemunhas de dois outros rabinos. Interessante. Deus falou duas vezes. Não poderia ter falado muitas outras vezes, mas falou duas, porque isso está implicado na palavra de Deus de alguma forma, né? E o testemunho de Deus é esse: este é o meu filho, né? Esse não é o maior psicólogo, o maior pedagogo, não é um espírito evoluído, não é um hippie, não é um maluco beleza, não é isso, não é aquilo. Uma série de coisas já disseram, não é um revolucionário, né? Não é um comunista, não é de direita, né? Não é de esquerda, não é nada disso. É o meu filho, e nele vocês têm a vida eterna. Esse é o testemunho de Deus escrito. Lembra que eu falei? O testemunho pode ser oral, Deus falou duas vezes, e escrito, que é a sua palavra. Toda essa palavra escrita está para dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo. Toda a história diz respeito a Jesus, toda uma preparação para Jesus, uma consumação em Jesus, pela obra do Calvário, e o desfecho e a vitória final de Jesus. Antes, a manifestação da ira do Cordeiro, da ira de Jesus, mas a vitória final
de Jesus. A Bíblia diz respeito ao testemunho de Jesus e Deus, ninguém mais poderia dizer que Jesus de fato é o Filho de Deus e que nele tem a vida eterna do que o próprio Deus. Porquanto quem não crê, não crê no que Deus proclama acerca do seu Filho. A palavra escrita é uma proclamação. Tudo o que as obras que Deus fez por intermédio do seu ungido, do Messias, é também um testemunho, né? Então está tudo implicado, a ponto dele chegar nessa sentença. O testemunho de Deus é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Gente, esse é o testemunho de Deus. A segurança que a gente pode ter na vida é essa. Deus nos concedeu a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus. Aí o evangelho não é pluralista, não é opção, porque logo ele diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mais claro do que isso, impossível. Para quem tem dúvida acerca de que quem não ouviu falar de Jesus, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Osmar, isso seria injusto? Pois é, mas a maneira como Deus julga é outra. Tem a ver com consciência, com conhecimento, com a luz que a pessoa teve. Mas isso não é um problema nosso, isso é prerrogativa de Deus. Mas eu posso categoricamente dizer que qualquer um que alcançar a vida eterna, os que entrarem no céu, vai ser por causa de Jesus. A maneira como Deus vai julgar quem foi evangelizado, quem não foi, é um problema, com todo respeito eu digo isso, é um problema de Deus, ou seja, é da prerrogativa de Deus. Agora, aquele que foi salvo e nunca ouviu falar de Jesus, vai ser salvo por causa da obra de Jesus, porque a vida eterna está em seu Filho. Isso eu tenho certeza. Então é a misericórdia de Deus que vai se manifestar de forma justa para aquele que não ouviu, para aquele que não sabe, numa prerrogativa de julgamento e de juízo que o próprio Deus tem, né? Com a luz que ele emanou nas coisas criadas, na natureza, na consciência do ser humano, na palavra escrita, no seu próprio testemunho, né? Isso é com Deus. Mas o que nós, portanto, os evangelizados, nós, humanidade caída, que está ouvindo o tempo todo acerca de Jesus e rejeita o testemunho de Deus acerca de seu Filho, está dizendo: você está falando aí que Jesus é a vida eterna, mas isso para mim é caô, isso para mim é mentira, isso para mim não tem significado, isso eu não recebo nenhum reforço para acreditar nisso. Eu acho que não é assim, a vida é aqui, a vida é matéria, acabou a matéria, acabou a vida. Então, se a pessoa tem qualquer outra resposta, sustente as suas respostas, porque o meu Deus sustenta o seu próprio testemunho. E para eu terminar, e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Deus nos ajude a permanecer em Jesus. Vamos orar. Pai, graças te damos por tua palavra, pelo teu testemunho e pelo Evangelho ter nos alcançado. Nesta clareza sabemos que o Senhor nos concedeu a vida eterna e que está no nosso Salvador Jesus Cristo. Oro com gratidão no nome de Jesus. Amém.